Bom dia, pessoas. Eu sou o professor Álvaro e gostaria que víssemos juntos que o trabalho não pode ser pensado apenas como uma fonte de riqueza. É preciso pensar nele como espaço de realização pessoal, que vai impactar diretamente na qualidade da vida que levamos. Para isso, eu dividi esse nosso curso em 3 aulas. A primeira, o trabalho explicando as bases da sociedade de classes. A segunda, a racionalização e a flexibilização da produção. E a terceira aula, os avanços e os retrocessos no mundo do trabalho. Terminadas essas 3 aulas, espero que a gente possa alcançar os seguintes objetivos: compreender como o trabalho organiza a sociedade e define as suas estruturas básicas, identificar e compreender os diferentes modos de organização do trabalho e perceber a sua importância nas demais estruturas sociais, analisar e identificar as tendências e exigências do mundo do trabalho atual e as alternativas que vêm sendo construídas, e, por último, analisar as transformações do trabalho, processo, conteúdo e estrutura, numa perspectiva histórica. Pessoas, aqui começamos a nossa primeira aula, o trabalho explicando as bases da sociedade de classe. Espero que a gente possa aprender bastante nesse curso e a gente consiga se divertir. Um abraço a todos e vamos em frente. As mudanças que acontecem no mundo do trabalho são influenciadas por vários atores, os políticos, os sociais e os atores econômicos. Essas mudanças, elas acompanham as transformações na dinâmica da produção capitalista e provocam importantes mudanças na vida dos trabalhadores e na organização das sociedades em geral. O desenvolvimento de novas tecnologias nem sempre produz melhor na vida do trabalhador. Com certeza, ela aumenta a produção, as novas tecnologias, gera mais lucro para os patrões, mas isso não significa necessariamente melhor qualidade de vida para os trabalhadores. Como a gente está vendo aqui nesse filme do Charlie Chaplin, o aumento da produtividade gera mais estresse na vida do trabalhador, podendo levá-lo à alienação e até a doenças. Outro impacto das tecnologias no mundo do trabalho é que ela pode gerar desempregos, ou seja, um trator na agricultura pode deixar vários agricultores desempregados, naturalmente gerando mais lucro para o patrão. É importante a gente perceber, olha outro exemplo, a tecnologia permite a vigilância do patrão e não necessariamente mais qualidade de vida. É importante a gente perceber que a tecnologia ela é aplicada se ela gera lucro e não leva em consideração a qualidade de vida dos trabalhadores de um modo geral. Esse tipo de questão precisa ser refletida pela gente antes de começar a pensar no mundo do trabalho. Para dar sequência a esse nosso curso, vamos ver a classificação do trabalho em trabalho braçal, manual e intelectual, que vem desde da Roma Antiga. Os gregos classificavam as pessoas e o trabalho em labor, poiesis e praxis. Veja bem, ele não classificava só o trabalho, classificava o trabalho e as pessoas. Então, o labor era aquela pessoa que executava um trabalho braçal. Poiesis era o trabalhador manual. E praxis era aquela pessoa e aquele trabalho intelectual. Com isso, criou uma hierarquia no qual as pessoas que faziam o trabalho intelectual eram muito mais valiosas que aquelas que faziam o trabalho manual ou que faziam o trabalho braçal. Na Roma Antiga, existia um pessoal que ainda ficava abaixo do trabalhador braçal, dos que executavam o labor, que eram os escravos. Os escravos eram considerados como uma coisa, res, ou instrumentum vocalis, que
simplesmente uma coisa que fala. Às vezes as pessoas usam atualmente a expressão, esse cara trabalha como um escravo. O que a gente tem hoje é trabalho análogo à escravidão. E por que a gente não pode chamar de escravidão o que a gente vê hoje? Porque o escravo de verdade, ele não possui nada que é seu. Nem o próprio corpo lhe pertence. O dono de um escravo podia matar, cortar membros de um escravo e nada lhe aconteceria, porque o corpo do escravo lhe pertence. Hoje, quando a gente tem esses trabalhos abomináveis, análogos à escravidão, essas pessoas elas são desprovidas de tudo, mas o corpo ainda lhes pertence. Quando a gente começa a pensar no trabalho, como é que ele era visto no passado, é interessante a gente pensar que para um cidadão romano executar um trabalho braçal ou manual seria algo decadente. Ele estaria fazendo coisas de gentalha. E ele não faria isso. Isso o diminuiria. Se a gente for olhar a palavra tripalium, a palavra tripalium vem de um instrumento de tortura no qual as pessoas eram transpassadas com uma lança para morrer com o próprio peso do corpo. Isso é tripalium, uma tortura. Daí surge o nome trabalho. Só uma coisinha aqui para a gente relaxar um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar do Conde Drácula. Pois é, o Conde Drácula ele existiu e na Idade Média ele ficou famoso e daí vem toda a lenda em cima do nome do Conde Drácula, porque ele colocava seus inimigos, os inimigos da Europa, num tripalium. Ele usava essa tortura. Daí vem a lenda de que o Conde Drácula é uma pessoa muito maldosa. Mais tarde se associou a sangue, a vampiro e todas essas coisas. Mas o Conde Drácula, que realmente existiu, ele teve sua fama de uma pessoa muito má, porque ele usava o tripalium, instrumento de tortura, que ao final do tempo deu origem à palavra trabalho. Algumas dessas ideias mudaram com o tempo, mas alguma delas permanece até hoje. Quando a gente se pergunta por que o engenheiro ganha um salário muito maior que o peão da obra, existem várias explicações, mas nenhuma delas justifica. Uma das explicações é que ele ganha mais porque tem mais responsabilidade. Se a ponte cair, ele vai ter que arcar com as consequências. Ora, se uma parede que o pedreiro está construindo cair, ele também vai ter que arcar com as consequências. Ah, mas o engenheiro paga mais. Ele vai ter que tirar mais dinheiro, mas ele também recebe mais. O pedreiro também vai ter que tirar uma grande quantia do seu salário. Outro argumento que dizem para justificar por que o trabalhador intelectual, aquele que executa a praxis, ganha mais do que aquele que executa o labor, é porque, mas o engenheiro estudou vários anos na vida. Mas espera aí, quem estuda merece ganhar mais? Para um pouquinho, vamos pensar um pouco nisso. Parece lógico, mas não é. Olha só, gente. Onde você preferia estar? Começar a trabalhar como pedreiro aos 18 anos, ou ir para uma universidade, fazer engenharia civil, depois fazer um mestrado e começar a trabalhar aos 25, 26 anos de idade? Esse período dos 18 aos 26, quem sofreu mais? Quem teve uma vida melhor? O engenheiro que estava na universidade ou o pedreiro que já estava trabalhando para se sustentar? Mas peraí. Então o engenheiro tem uma vida muito mais folgada porque ele fica na universidade e ainda recebe mais por isso? Não é o estudo que justifica que o engenheiro ganha mais. Não é que ele se sacrificou mais para estudar e por isso ele vai receber um salário maior pelo sacrifício. Não é porque tem mais responsabilidade, porque se um pedreiro fizer um trabalho mal feito e matar alguém, ele vai para a cadeia do mesmo jeito que o engenheiro.
Isso acontece porque desde a Roma antiga existe um pré-conceito que valoriza o trabalho da elite, que é o trabalho intelectual, que é o trabalho do político, do administrador, e despreza o trabalho braçal. Quem divide o lucro fica com a maior parte. E quem divide o lucro são os políticos, os administradores, os engenheiros. Isso é uma coisa para a gente refletir. E de um modo geral, a gente aceita sem questionar. Ah não, quem estuda mais deve ganhar mais, um engenheiro deve ganhar mais que um pedreiro. Vamos passar a questionar essas coisas, povo? Tu já parou para pensar como a imagem que temos da gente mesmo, ou que os outros têm da gente, é fortemente influenciado pela atividade que a gente executa? Se você estuda, você é conhecido como estudante. Se trabalha, a tua profissão define quem você é. Ou, se tu não faz nada, você é definido como alguém que não trabalha, um desempregado ou um vagabundo. Veja bem, quando eu pergunto, fulano é o quê? O que as pessoas me respondem? Fulano é médico, fulano é gari, fulano é professor. O que, em geral, define as pessoas é a profissão que ela executa. Por outro lado, a gente pode pensar assim, ó. Imagina uma menina, chega para a mãe e vai perguntar: mãe, eu estou namorando um rapaz, ele é todo perfeito, maravilhoso, lindo, sensacional, tudo de bom, cheiroso. Ele só tem um probleminha, ele é perfeito. Só não quer trabalhar, não trabalha e não pretende trabalhar no futuro. Esse rapaz já perdeu toda a moral com a mãe da menina, já deixa de ser alguém com valor, ou seja, todas as outras qualidades que uma pessoa pode ter não significam nada se ele não trabalhar. O trabalho não só nos define, como além disso, nos atribui o valor que possuímos. Além do trabalho definir quem somos, que pessoas nós somos, a gente vai passar a maior parte do tempo da nossa vida em atividades produtivas, em alguma atividade que nos vai dar condições de comprar nosso sustento. Então a gente trabalha em média 8 horas por dia, mas passa mais 2 horas se aprontando para chegar ao trabalho, mais 2 horas saindo do trabalho e voltar para casa. Passamos a metade do dia, em geral, envolvido com o trabalho. Se a gente pensar que a gente dorme em torno de 8 horas por dia, almoço, banheiro, banho e outras atividades, sobra mais quase nada na vida. Então, o trabalho não só nos define como pessoa, nos define que tipo de pessoas nós somos, define a nossa classe social, o grupo financeiro ao qual a gente pertence, que tipos de coisas a gente pode consumir, ou seja, é o trabalho que define quem somos no nosso mundo, constrói a nossa autoimagem. Na Idade Média, o trabalho não era valorizado em si. Os ricos, os padres, os poderosos não trabalhavam. O trabalho era considerado como um castigo bíblico aos homens por terem comido da maçã do conhecimento, como está no Gênesis. Então, apenas os servos trabalhavam, cabendo às elites da guerra. O trabalho não era visto de uma forma valorosa. Com o desenvolvimento da ciência, com o surgimento da máquina a vapor, surgem as indústrias. E essas novas mudanças científicas e culturais, motivadas pela Revolução Francesa, por exemplo, levaram o trabalho para um novo patamar. Surge com isso o capitalismo e o mercado absorve o trabalhador, transformando esse trabalho numa mercadoria que pode ser comprada e vendida. O homem que foi expulso das suas terras agora só tem a possibilidade de vender suas horas de trabalho para o capitalista. Com o novo século, surge a sociedade de consumo, que altera drasticamente a vida do trabalhador, acelera a produção. Esse novo modelo, ele gera a crise dos desempregos constantes, daí a terceirização e uma constante insegurança na vida do trabalhador. Com isso que a gente está vendo,
a gente conseguiu relacionar as mudanças que acontecem no mundo do trabalho com as mudanças que acontecem na sociedade. O Marx falava que o mundo do trabalho era a infraestrutura que organizava a sociedade. E, de certo modo, a gente está conseguindo acompanhar em 3 momentos históricos diferentes como a sociedade foi impactada pelas formas diferentes de trabalho e consumo de mercadorias. Em seguida, nós vamos conhecer 3 pensadores sociólogos clássicos e ver o que eles falam sobre o mundo do trabalho. Karl Marx nasceu em 1818 na Alemanha e morreu em 1883 em Londres. Ele dividia a sociedade em 2 classes. O burguês, aquele que possui a propriedade privada. O que é a propriedade privada? A terra, as fábricas, um barco, a terra, uma loja. Então tem o burguês, que ele é proprietário, e o trabalhador, que trabalha para esse burguês em troca de um salário. E ele vai mais longe nessa análise. Ele diz que a participação do indivíduo no processo produtivo, ou seja, a forma como a gente se encaixa na produção de mercadorias, seja ela na agricultura, no comércio ou na indústria, determina o lugar que cada um vai ocupar na sociedade, determina o salário que cada um vai receber, ou, no caso proprietário, o lucro, a quantidade de dinheiro que ele vai ter. E mais, determina os interesses de cada um. Se para o burguês, por exemplo, o dono de uma loja, de uma padaria, não é bom que aumente o salário do trabalhador, porque ele vai pagar mais, o trabalhador tem uma opinião contrária. Para ele é bom que aumente o salário. Ou seja, o Marx mostra como essa divisão da sociedade em classe coloca o trabalhador e o burguês em lados opostos. Marx, enquanto um filósofo ou um político, tem seus ensinamentos bastante contestados. Mas na economia, o que ele diz ainda é muito reconhecido e necessariamente estudado nas universidades, curso de economia, administração, porque ele entendeu algumas coisas sobre a relação de trabalho que é importante a gente perceber. No capitalismo, o trabalho é tratado como uma mercadoria, algo que pode ser comprado e vendido. Ao mesmo tempo, é um objeto que pertence ao patrão e gera lucro. Então, o trabalho, ele sai das mãos do trabalhador que o vende para o patrão, e o vende por quê? Porque ele não tem terra, por exemplo, para trabalhar, então ele vende para o dono da terra as suas horas de trabalho, e esse dono trata esse trabalho como uma mercadoria que gera lucro. Uma das coisas interessantes que o Marx fala é quando ele explica para a gente de onde que vem um lucro. Quando na agricultura, por exemplo, o dono das terras produz, por exemplo, 10 sacos de milho, ele pega esse dinheiro, retira daí todos os custos da produção, tudo que ele investiu nela, se foram máquinas, tratores, adubo, irrigação, tudo que ele gastou ele paga daí, e o que sobra desse dinheiro, ele não dá todo para o trabalhador, ele fica com uma parte para ele. Ou seja, lucro é uma parte do trabalho do trabalhador que não volta para ele. Fica nas mãos do dono da terra. Mesmo que ele nunca tenha trabalhado, mesmo que ele nunca tenha chegado nem perto da terra, ele não trabalhou, de repente nem o pai dele trabalhou, nem o avô trabalhou, herdaram essas terras, mesmo assim, ele fica com essa parcela do lucro. Então, o Marx mostra que a única coisa que gera riqueza é o trabalho. Só o trabalho produz riqueza. O dinheiro não gera riqueza, a terra sozinha não gera riqueza, mas quando o homem trabalha sobre a terra, ele está produzindo riqueza. E essa riqueza é dividida em quem trabalhou nessa terra, em quem pertence a essa terra. É lógico que os donos das terras, os donos das indústrias, os donos do comércio não gostaram de ouvir essa descoberta de Marx. Por isso Marx ficou tanto tempo banido. Na época da ditadura militar, por exemplo, ter um livro do Karl Marx em casa dava cadeia.
Ele foi proibido de ser lido nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os lugares capitalistas, porque ele desnuda a exploração capitalista. Eu vou repetir, o capital não gera riqueza. Apenas o trabalho, na medida em que transforma a natureza, produz riquezas. É justamente a disputa pela riqueza produzida através do trabalho que o Marx chamou de luta de classes. Os burgueses e os proletários, os patrões e os empregados, lutam para quem vai ficar com o que é produzido pelo trabalho. E isso é o que ele chamou de luta de classe. Essa exploração começa na medida em que o trabalhador não tem os seus meios de ele mesmo produzir a sua riqueza, obrigando-o a vender as suas horas de trabalho. Pensa só, por que um agricultor vai trabalhar na terra de outra pessoa, sabendo que ao final do seu dia de trabalho, outra pessoa que nem apareceu lá para trabalhar, vai ficar com a metade do que ele produziu? Ele só se sujeita a isso por duas coisas. A primeira é porque não tem escolha, ele não tem terra. Se ele tivesse terra, ele ia produzir na terra dele, né? Uma outra coisa importante aí é que essa situação ela é legalizada pela existência da propriedade privada. Existe uma lei que diz, você não tem terra, aquele tem terra. E isso garante que os burgueses utilizem essa lei até para botar a polícia, botar os juízes contra o trabalhador, obrigando-o a aceitar essa situação. Mas tem um outro mecanismo que faz com que o trabalhador, além da polícia, além da falta de terra, tem um outro mecanismo que eu acho que é o mais importante, que o Marx chamou de um mecanismo ideológico. É um discurso que faz com que o trabalhador acredite que seja certo o patrão ficar com metade do que ele produz, ou às vezes 3/4 do que ele produz. O patrão, ele fica com isso e o trabalhador muitas vezes agradece pelo emprego, o que o Marx chama de um processo de alienação. O trabalhador, ele é alienado dessa situação. Imagino que muitos dos que estão me ouvindo agora devem achar estranho. Mas como que o patrão não vai ficar com uma parte do que produz? Como é que ele vai pagar trator, impostos, água? Como é que o patrão não vai ficar com uma parte? Vamos parar para analisar, gente. O outro sociólogo que nós vamos estudar agora é Émile Durkheim. Ele nasceu em Epinal, em 1858, e morreu em Paris, em 1917. A divisão social do trabalho é um processo que acontece devido à especialização das funções, ou seja, cada um passa a ser especialista numa determinada tarefa, o que acaba levando os trabalhadores a dependerem um dos outros em qualquer processo produtivo. Essa interdependência entre os trabalhadores acaba gerando uma solidariedade entre os membros de uma mesma cadeia produtiva. Essa solidariedade acontece porque ninguém consegue produzir nada sozinho. Daí surge o que o Durkheim chama de coesão social, a cola que une os membros de um mesmo grupo porque eles dependem um dos outros. A solidariedade em uma sociedade é o que explica a sua harmonia. Essa solidariedade ela pode ser mecânica, quando está embasada nas tradições e nos costumes, ou seja, ela age coagindo comportamentos individuais, age como a pressão que vem da família, das tradições, da cultura, e coage os comportamentos a terem aquela solidariedade, no caso, a mecânica. Nas sociedades capitalistas modernas, aparece a solidariedade orgânica. Ela acontece devido a um alto grau da divisão do trabalho e, com isso, ninguém consegue executar um serviço sozinho, gerando a interdependência. Há uma grande heterogeneidade cultural, mas a coesão se baseia na consciência de cada um tem de que depende do outro para executar o seu trabalho. Durkheim acredita que se as instituições sociais não regularem as relações entre os diversos setores, entre os diversos atores sociais, vai surgir uma tensão social, e isso é a anomia, ao invés da coesão social. Então, para que as relações se estabeleçam de uma forma coerente,
é preciso que os membros de uma sociedade, eles confiem uns nos outros, que saibam que todos dependem um do outro. E isso só vai acontecer se as pessoas confiarem. E aí a gente tem uma relação coesa e não uma relação de anomia. Durkheim acredita que as instituições sociais precisam regular a relação entre os vários setores e entre as pessoas. Se não houver essa regulação, vai haver o que ele chama de anomia, ou falta de normas, ou balbúrdia social, ao invés de uma coesão social. Essa coesão, segundo Durkheim, ela pode ser a partir da solidariedade mecânica, que é aquela embasada nas tradições ou costumes, ou numa solidariedade orgânica, na qual as pessoas têm consciência de que precisam uma das outras para fazerem a sociedade andar certo e a produção fluir. Max Weber nasce em 1864 e vai morrer em 1920 em Munique. Ao contrário de Marx, que colocava a base da sociedade na infraestrutura econômica, Max Weber, é um outro sociólogo que vamos estudar agora, coloca a base da sua análise na cultura. Ele escreveu um livro muito interessante chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no qual ele mostra como as ideias, a moral, a ética protestante influenciou diretamente no surgimento do capitalismo. Ele diz que a vida regrada e a inclinação para o trabalho, que são valorizadas com a reforma protestante, acabam impulsionando o desenvolvimento do capitalismo. A reforma protestante produz grande mudança nos valores e nas atitudes das pessoas em relação ao trabalho. Se na Idade Média o trabalho era visto apenas como um sacrifício sem valor em si, com a reforma protestante ele passa a ser visto como uma forma de glorificação de Deus. A reforma protestante traz a ideia de que alguns são os escolhidos para ir para o céu. E como é que eu sei quem é o escolhido? Escolhidos são aqueles que conseguem, nessa vida terrena, executar a obra de Deus. Então, aqueles que trabalham, que alcançam sucesso financeiro, são aqueles que Deus escolheu para levar para junto deles. Então, essa ética protestante faz com que as pessoas comuns tentassem, de todas as formas, alcançar o sucesso no mundo do trabalho aqui na Terra, para provar que é um escolhido de Deus. E assim, através de uma prática metódica e racional, ele vai tentar alcançar o desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, a perda do tempo, a preguiça, o luxo, o prazer, são condenados como pecados. E o trabalho seria a salvação. A sociedade capitalista entende o trabalho em si como uma vocação, que não só produz o lucro, mas também vai levar o homem ao reino dos céus. Essa ideia reforça o desenvolvimento do capitalismo. E o Max Weber vê aí um dos impulsionadores do desenvolvimento desse novo modo de produção. Para o protestantismo, Deus abençoaria os seus escolhidos com o sucesso profissional. Quem não trabalhar, além de ficar pobre, ia para o inferno. Assim, o trabalho feito para acumulação e não para luxúria, para o prazer, para gastos enfriados, levou ao desenvolvimento do capitalismo e à salvação da alma do protestante. Weber apresenta os aspectos culturais como um forte desenvolvedor do capitalismo. Aqui acabamos essa aula e nos vemos na próxima. Um abraço. Segundo Durkheim, a coesão social acontece porque... Por quê?